Muito bem, chegou a hora de falar do quarto episódio, não perca as contas, é o quarto episódio de Invasão Secreta, e aqui eu vou trazer 7 tópicos marcantes desse quarto episódio que se chama Amado. Então já assina o canal, aciona o sininho e vem comigo porque vamos sim adentrar na treta. E aí, estão gostando da série, não estão gostando? Vejo muita gente elogiando bastante, outros dizendo que ainda falta. Olha, eu tô gostando bastante da série, ela não tá sendo um respiro cômico, não tá sendo mais uma série cheia de piadinhas, ela traz um pouco de tensão, traz um pouco de seriedade que tava fazendo falta para esse universo cinemático da Marvel. E ninguém melhor para isso do que o nosso amigo Nick Fury. E vamos lá, então, o primeiro tópico desse vídeo é o que eu já tinha comentado no vídeo passado, né? Afinal, as coisas estão conectadas. Eu falei, logo no final do vídeo passado, que eu não gosto quando eles matam. Aliás, eu falei no primeiro vídeo e falei no terceiro vídeo. Não gosto quando eles matam e depois dizem que a pessoa não morreu. Mas eu tinha deixado essa deixa, esse gancho no vídeo passado, dizendo que a guia poderia sim não estar morta e não seria algo que fosse tão marcante para o lado negativo. Não seria negativo porque, como a gente viu, e eles entregaram logo de cara no início desse episódio, foi que ela se adaptou ou fez sua autoevolução na máquina lá do Gravik, onde ela se transformou também numa Super Skrull e usou a tecnologia Extremis para evoluir, e já sabendo dos riscos que ela corria, ela tinha um grande plano em mente, ela se autoevoluiu, e o tiro que ela levou no episódio passado não teve tanta gravidade assim, ela continua viva. E eu bem comentei também, será que eles iam desperdiçar a Emilia Clarke logo em 3 episódios? Não ia ter tanto peso pra trama? Como a gente sabe, ela é um rosto conhecido, é uma personagem famosa, então ela tem sim sua relevância e vai continuar na série por algum tempo com a gente. E o segundo tópico, assim como a gente já viu em outros episódios, tem sido uma recorrente de Invasão Secreta, são os diálogos. Sim, os diálogos estão muito bons, e se a gente já teve vários conflitos do Nick Fury com a personagem da Olivia Colman, a gente já teve vários conflitos dele com o Talos, agora o conflito dele, ou pseudo-conflito dele, é com a sua esposa Priscilla Fury, a nossa Vera. E a gente tem um prequel onde eles estão na França, logo após os eventos de Vingadores. Isso é legal porque dá um background ainda mais importante para o Nick Fury. Afinal, ele sabia lá desde os anos 90 que não estávamos sozinhos nesse planeta, nesse cosmos, nessa Via Láctea, enfim, na galáxia. E isso, nesse diálogo, teve muito peso. Ela disse, você já sabia a importância de lutar pelo seu lar. Afinal, ele estava ali socorrendo os Skrulls, sabia que uma raça inteira tinha perdido seu planeta. Isso poderia, em algum momento, acontecer na Terra. E tal qual como estaria acontecendo com Thanos e o início da nossa saga do infinito lá em Vingadores. Então, uma referência direta de Vingadores de 2012 aqui na série, bem marcante e que dá esse estofo ainda maior para o nosso amigo Nick Fury. Mas, para além desse diálogo, a gente tem um diálogo muito íntimo, muito pessoal entre os dois, entre marido e mulher, onde eles vão se conectando ainda mais, e é um diálogo que vai voltar logo depois e que vai percorrer a cena em que eles entram em conflito de verdade, em que Vara teoricamente teria que matar Nick Fury, mas ela sabe que ela não vai fazer isso e ela sabe de que lado ela está. E a gente tem novamente um grande diálogo deles, dando um payoff desse primeiro diálogo que abre o episódio, entregando como eles resolveriam essa ideia de que um teria que matar o outro ou ela teria que matar Nick Fury, como a gente já previa desde o episódio anterior. Então, novamente, eles usaram de bons diálogos, boas construções de personagem para mostrar que aquilo não ia acontecer e que eles continuam conectados. E agora, propriamente, a Vara também vai ter que lidar com as consequências de ter traído a insurreição que estava ali sendo comandada por Gravik. E o terceiro ponto é, novamente, a relação pai-filha de Talos e Guia. Afinal, eles estavam, desde o início da série, naquela ideia de conflito, aquela questão da perda da mãe. E no episódio passado a gente viu que eles estavam trabalhando sim juntos, ela estava infiltrada, e eles se reencontram depois da fatídica noite em que ela levou um tiro, e eles reconstroem a questão, a situação, atualizam a situação de como os Skrulls vão sair das sombras, né? Qual é o plano deles para que eles saiam de vez das sombras, além do plano que o Gravik está colocando em pauta e que é muito grave, que vai fazer todo mundo lutar, vai estar apelando para a guerra entre os humanos, entre as raças, entre os países, entre uma guerra mundial, e eles estão ali, o que nós vamos fazer? Como nós vamos sair disso de uma forma
mais importante, mais altiva e que não seja pelo lado da guerra. Aí o Talos comenta qual é a possibilidade dele, né? Que se eles impedirem essa insurreição, eles vão ter uma bela moeda de troca com o presidente dos Estados Unidos, que nas produções hollywoodianas sempre é mais ou menos o dono do mundo, né? Enfim, é o centro do universo é os Estados Unidos, mas tudo bem. A gente já sabe que é assim em Hollywood, né? E aí ela diz, não, você é um sonhador, você está delirando, isso não vai acontecer e não vai ser assim. Mas Talos imagina que essa é a possibilidade deles, enfim, saírem das sombras, coisa que não acontece há 30 anos. E o quarto tópico é a confirmação de Rhodey, o nosso James Rhodes, como um Skrull, como a gente já imaginava, mas agora a gente vê que é uma Skrull fêmea, se é que é assim que chama, uma Skrull lá. É uma Skrull que está se passando pelo Rhodes e a gente ainda não sabe quem é. Será que é a personagem da Olivia Colman? Será que é ela? A personagem Sônia, vivida pela Olivia Colman, será que é ela? Não sei. Mas ficou evidente agora e desenhado que, obviamente, ela é uma Skrull. E a gente já tinha essa percepção desde que ela chamou ele de Nick naquele diálogo do segundo episódio, onde ele demite o Nick Fury, né? Então, a gente tem essa confirmação, ele está ali tomando banho, e depois a gente vê que o Nick Fury está ali. O Nick Fury está ali para interceder e para fazer um lero-lero ali com eles. E aí a grande questão é que fica, desde quando o James Rhodes é um Skrull para nós, espectadores? Eu gostaria que fosse desde Homem de Ferro 2, mas não sei. Tomara que eles revelem de alguma forma isso na série. E você, o que você acha? E o quinto tópico aqui, na verdade, eu vou fazer um comeback rapidinho aqui, de novo para a relação entre Nick Fury e Priscilla Fury. Os diálogos, como eu falei, são bem densos, são bem... enfim, colocam toda a relação que eles têm entre eles e que é bem importante. A gente vê que é um diálogo bem maduro, de relação. E ela, enfim, ela faz uma revelação importante também, porque ela diz como ela escolheu a pele em que ela habita. E ela escolheu a Priscilla, ela viveu um pouco da Priscilla e acompanhou a Priscilla original, que estava no leito de morte, estava com uma doença terminal, e não só assumiu a vida dela, mas assumiu a vida dela por completo, auxiliando os pais dela, auxiliando o amado Nick Fury e fazendo algumas promessas, inclusive, de que não iria machucar o Nick Fury. E essa ideia, essa exposição, ela nos leva a pensar várias coisas, assim, nossa, então eles se relacionavam antes, eles já se relacionavam com a Priscilla original, como ele descobriu que ela era uma Skrull, cara, isso dá uma pá de coisas aqui pra gente interpretar e que é bem interessante também. E aquela coisa que ela pergunta, assim, aquela última pergunta que ela deixa assim no ar, se fosse diferente, se eu fosse a Vara, se eu fosse a Skrull, se eu sempre estivesse como uma Skrull, você ainda assim me amaria? Nick Fury deixa uma grande questão no ar. E eu não sei o que vocês interpretaram da resposta dele, mas ele diz, nós nunca saberíamos disso. O que nos leva ao sexto tópico deste vídeo, que é a interpretação do nosso amigo Samuel L. Jackson. Assim como eu destaquei o Ben Mendelsohn na semana passada, que tá surfando na série, tá bem demais, o Nick Fury, nosso amigo Samuel Jackson, tá nível Tarantino, nível interpretações que ele dava quando estava nos filmes do Tarantino, principalmente quando ele está sarcástico, quando ele afina a voz, quando ele impõe a voz daquele jeito que ele quase que vai soltar um palavrão. Tem dois momentos nesse episódio que ele usa essa deixa assim e que a gente fica se perguntando, será que é ele? Será que não é ele? O que está acontecendo aqui? Porque ele é sarcástico demais e ele interpreta, ele faz um jogo de duas caras ali, onde ele está interpretando um cara muito inocente, principalmente quando ele se revela lá pro Rhodes, que é uma Skrull, que ele sabe que é uma Skrull, e deixa o líquido de rastreio na personagem Skrull. Ele tá muito ingênuo, ele faz caras e bocas, ele tenta ali fazer o jogo de desconhecido com a Skrull, no caso, e fica muito bom. Então, a interpretação do nosso amigo Samuel Jackson é um dos grandes destaques de Invasão Secreta. E por fim, mas não menos importante, é claro, a nossa morte do episódio. Acho que todo episódio tem uma pseudo-morte no final, né? Ou uma morte no final. Falta de originalidade? Não sei, mas tá funcionando. Tá funcionando. Pra mim tá funcionando. Pra mim tá ok. Novamente temos uma morte no final do episódio. Imagino que agora é uma morte que não vai ter retorno. É uma morte definitiva. Que é a morte do Talos. Então ele tá ali muito bem na missão, focado na missão. Ele leva um tiro do Gravik. E aí ele começa a se novamente
metamorfosear, se transformar novamente no Skrull. Aquela cena é muito boa porque a gente vê a gravidade do ferimento dele, ele retornando para a pele original dele, tá fazendo todo um esforço para não ficar daquele jeito, mas ficando, não tem jeito. Quando ele tá muito ferido, eles não conseguem usar a força deles para manter a aparência. E, bom, o jogo de efeitos visuais e efeitos práticos ali é muito bom, é muito impactante. A gente vê realmente que ele tá sofrendo com aquele tiro. E, bom, a gente também tem na mesma cena a luta campal ali do final. Uma grande revelação do próprio Gravik, que mostra os seus poderes e acho que é isso que levou a ele não completar o plano deles. Afinal, se ele podia matar o presidente dos Estados Unidos ali, ele poderia ter feito porque já mostrou que estava numa condição muito superior aos outros humanos que estavam basicamente armados com armas de fogo. E ele mostrou o poder Skrull da Extremis, o poder Skrull do Groot e ali aquela mistura de poderes, mas ele não fez questão de ir lá matar o presidente dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente porque ele se revelou, e ele se revelando, eles vão entender que aquilo não era um ataque russo, propriamente dito, mas um ataque de outras espécies, outras raças, ou outros seres super desenvolvidos, como a gente já teve em vários outros momentos do universo cinemático da Marvel. Então, eu acho que foi por isso que ele fugiu e deixou esse grande gancho para saber o que teremos nos próximos episódios. Faltam 2 episódios para encerrar essa temporada de Invasão Secreta. E eu digo temporada porque, pra mim, não sei pra vocês podem comentar aqui embaixo, tá muito com cara de que vai ter uma segunda temporada, vai ter uma continuação. Me parece que tem muita coisa pra se resolver em 2 episódios e que eles não vão resolver isso tão facilmente assim. Você, o que você acha? Escreve aqui pra gente e comenta, deixe seu like, assina o canal, acione o sininho e siga a Vigília nas redes sociais. E eu volto na semana que vem com mais um episódio comentado de Invasão Secreta.